Se não fosse a graça dele. Se não fosse a graça dele. Aleluia! Pegue o seu kit de sobrevivência nesta hora. Sua Bíblia, seu caderno, sua caneta. E vamos mergulhar ainda mais fundo na presença, palavra e poder de Deus. Amém? Coloque a mão no seu coração, você que já pegou, diga: Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Obrigado por tudo que fizeste, que está fazendo e ainda fará. Eu abro a minha mente, o meu coração, o meu espírito, para receber a revelação da palavra de Deus e ser ainda mais impactado, curado, liberto, transformado, ofendido, no poderoso nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém, amém. Glória a Deus. Anote a palavra-chave desta noite. Diga revelation. Não pode faltar revelação na quarta profética, amém? Glória a Deus. Escreva: soberba. Soberba. Qual é a palavra-chave? Soberba. Quem já escreveu, olhe para um vizinho e diga: teus sentimentos, diga, teus sentimentos estão atrasando, estão impedindo as bênçãos do Senhor em tua vida e em tua família. Uau! Agora, diga para si mesmo: meus sentimentos estão atrasando e impedindo as bênçãos do Senhor em minha vida e em minha família. O que está atrasando? O que está impedindo? Diga revelation. Nós temos aprendido do Senhor algo muito importante. Pergunte o que, apóstolo? Que na terra há 3 reinos. Quantos reinos? O primeiro reino é o reino natural, o reino físico, o reino palpável. O segundo reino é o reino da alma, ou da carne. Diga carnal. Esse é o segundo reino, que é o reino onde estão os pensamentos, os sentimentos e as vontades. Ok? Foram quantos reinos até então? 2. E são quantos? O terceiro reino é o reino do Espírito, onde as intenções, a comunhão e a consciência de Deus, ela se revela, ela opera. Dá glória a Deus. O reino do Espírito, é no reino do Espírito que a perfeição de Deus é manifesta. Amém? E como o próprio nome diz, reino do Espírito é o reino invisível. Você não consegue ver, mas ele está. Amém? Quantos lembram da ministração de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino. É chegado o reino. E em um determinado momento, os fariseus perguntaram: mestre, quando há de vir o reino? Quando o reino há de vir? E Jesus disse: o reino
não vem de modo aparente. Ninguém pode dizer, olha, ele está ali ou acolá. Mas o reino está entre. Diga entre. O reino está entre nós. Ou vós. Porque ele estava respondendo aos religiosos. Vocês estão fluindo? Presbitério está fluindo? Amém. E a igreja está fluindo? Desse jeito? Tá ou não está fluindo? Ah, ok. Então, eles procuravam algo aparente, porque eles esperavam que o reino fosse algo físico, que Jesus ele se manifestasse no cavalo branco, amém? Com seu exército, que viesse e chutasse o Império Romano para fora da nação de Israel. Mas o reino do Espírito ele é invisível. Ok. Quantos já estão entendendo sobre isso? Nós também aprendemos uma segunda coisa, que o reino da alma, diga carne, junto ao reino natural, se rebelam. O que eles fazem? Se rebelam contra o reino do Espírito. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Família, dá um aplauso a esses dois varões. Bem-vindos. Deus abençoe. Deus abençoe. No poderoso nome de Jesus. Amém? Já já nós iremos conhecê-los, amém? Profetiza, pastora, por gentileza. Deixa eu lhe devolver aqui. Obrigado. Então, o reino da alma e o reino do Espírito se rebelam contra o reino, deixa eu repetir, o reino da alma e o reino natural se rebelam, agora sim, contra o reino do Espírito. Certo? Ou seja, se rebelam contra o que é divino, contra o que é de Deus, pois rejeitam juntos a vontade de Deus. Rejeitam juntos a vontade de Deus. Deus não pode se revelar à carne. Deus não pode se revelar ao natural. No natural, no reino natural, Deus não fala. Tudo bem? No reino natural, espírito nenhum fala. Mas no reino da alma, falam. Só que a alma, ela pouco ouve o que é divino. Sussurros, balbúcios, é o que ouve. Ouve mais o que é satânico, porque a vontade da carne se inclina para o que é satânico, maligno, perverso. Tem alguém comigo? Ok. Mas no reino do Espírito, ou seja, diga dentro do meu espírito, diga no meu espírito, Deus fala continuamente, podemos ouvir claramente, e neste reino, espírito maligno nenhum, espírito satânico nenhum, fala. Diga conexão perfeita. Amém? Então quem quer ouvir Deus necessita andar no reino do Espírito. O reino do Espírito, diferente do reino da alma, do reino natural, busca a perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque é sujeito a Deus. O Espírito é sujeito a Deus. Amém? Amém? Abram as vossas Bíblias. Deixa eu te mostrar nas Sagradas Escrituras. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Primeira Coríntios 2, 14. Abra sua Bíblia.
olha só o que está escrito. As pessoas que não têm o Espírito, que não têm o quê? Não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm de onde? De quem? Do Espírito de Deus. Pois lhe parecem o quê? Absurdas, ou seja, loucuras. E não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas como? Espiritualmente. Não tem como eu discernir o que é espiritual, o que está no reino espiritual, estando no reino carnal, ou seja, no reino da alma. Não tem como eu discernir o que é espiritual, estando no reino natural, ou seja, material. Tem alguém ainda aqui comigo? O que é espiritual, ele deve ser discernido no reino do Espírito. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades, mas aceitam as mentiras dos espíritos satânicos e malignos. Aceitam as mentiras de homens, de mulheres que agem enganosamente. Vamos continuar lendo. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 1 ao 3. O capítulo que nós acabamos de ler, 1 Coríntios 2,14, está falando do homem natural, ok? E o homem natural está em qual reino? Vamos lá. O homem natural está em qual reino? 3, 2, 1. Uau, foi só um ensaio. 3, 2, 1. O homem natural está no reino natural. Não tem o Espírito, o Espírito Santo. E por isso não pode discernir, não pode entender. É loucura. Ok? Mas vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, do 1 ao 3. Irmãos, opa, já mudou aqui. Está falando com irmãos, com cristãos, com crentes. Tem algum cristão aqui? Ok. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas o quê? Carnais, como a crianças em Cristo. Diga, bebês espirituais. Ok. Verso 2. Vamos lá. O que vos dei para beber foi leite. Bebê, toma. E não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis. Verso 3. Porque ainda sois o quê? Vocês ainda são carnais. Visto, olha só atitudes de gente carnal. Preste atenção. Redobre a sua atenção. Visto que campeia entre vós todo tipo de inveja. Então inveja é uma atitude carnal. E discórdias, diga divisões. Divisões também é uma atitude carnal. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? É o que o apóstolo Paulo está a perguntar a estes irmãos, a esta igreja. Qual a igreja? A igreja de Corinto. Ok? Em que reino esses irmãos estavam então? No reino natural ou no reino carnal? No reino natural, no reino carnal ou no reino do Espírito? Carnal. Por isso que eram bebês, meninos. Mas prestem bem atenção. Diferente daqueles que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 2,
que estavam no reino natural, porque não possuíam o Espírito Santo, estes que nós estamos lendo em 1 Coríntios capítulo 3, possuíam ao Espírito Santo, mas eram carnais, viviam guiados pela própria alma, pelos próprios sentimentos, pela própria mentalidade, ideologia, pelas próprias convicções, pelas próprias vontades. E por isso, eles eram invejosos. Por isso, eles andavam em divisões. Se continuarmos lendo, nós vamos ver que dentro do mesmo ministério, haviam 4 ministérios, que não eram os 5 ministérios. Ok? Eram 5 igrejas diferentes. Uns diziam, meu líder é o apóstolo Paulo. Outros diziam, não, meu líder é o apóstolo Cefas, que é o Pedro. Outros diziam, não, meu líder é Apolo, o mestre Apolo. E outros diziam, vocês estão com nada, o meu líder é Jesus Cristo. Uau! Obrigado, Heloísa. Você está muito mais avivada do que muitos aqui. Dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Você tem boca é para dar glória. Amém? Emanuel. Vocês digam, Deus conosco. E se Deus está conosco, tu vai ficar calado? Não vai. Não vai, não vai, não vai. Uau! Ok. Meu Deus. Mas vamos a Romanos capítulo 8, verso 5. Abra sua Bíblia. Meu Deus. Jesus. Vamos até o verso 9. Olha o que o apóstolo Paulo agora escreve aos irmãos em Roma. E santi colabras, briquete de bruxa, da mantole calabrusa. Os que vivem segundo a carne, diga, a alma, tem a mente voltada para as vontades da natureza da alma. Amém? Vamos ler de novo. Os que vivem segundo a alma, tem a mente voltada para as vontades da natureza da alma. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito, tem a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Amém? Claro, claro, claro. Claríssimo? Certo? Verso 6, por gentileza. Pois o modo de pensar da alma é o quê? É o quê? Morte. Mas a mentalidade do Espírito é o quê? Vida e paz. Diga para alguém, é perigoso viver respaldado nos sentimentos. Ai, mas eu estou sentindo. Não estou sentindo, não. É perigoso, porque o modo de pensar da carne é morte. Da alma. E a alma é o quê? Diga mente, emoção e vontade. Uau. E o que a alma, ou seja, a carne sempre vai querer? As coisas da carne. E uma vez que cedemos as coisas da carne, morte. Death. Meu Deus. Diga para alguém, você não é. Don't walk dead. Você não é um morto que anda. Amém? Verso 7. Porque a mentalidade da carne é o que de Deus? É amiguinha, né? Ama Deus, é isso? É inimiga de Deus. Deixa eu traduzir para você a partir desse texto.
quem anda segundo o que pensa, segundo o que sente, e decide, segundo essas coisas, o que pensa e o que sente, é inimigo de Deus. Pode congregar com o apóstolo Paulo, é inimigo de Deus. Pode congregar com o apóstolo Mateus Pontes, é inimiga de Deus. É o que está escrito, sim ou não? Então dá glória a Deus. Por que inimiga? Alguém me pergunte. A resposta está no texto. Podemos ler? Depois da vírgula. 3, 2, 1. Pois. Agora vocês estão lendo. 3, 2, 1. Pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Uau! É por isso que é inimigo. É por isso que é inimiga. Porque não se submete. Diga, a lei. E o que é a lei? A lei é a vontade de Deus revelada à humanidade. A lei é o próprio Cristo de Deus, Jesus Cristo, revelado à humanidade. Não consegue se submeter a Cristo, nem consegue fazê-lo. Pode entrar e pertencer a uma família espiritual, pode congregar 5, 10, 15, 20, 25, 40, 50, 60 anos, mas continuar sendo inimigo, inimiga de Deus, porque é carnal. Jesus ama vocês, e eu também. I love you. Verso 8. Uau, meu Deus, precisamos ler juntos. 3, 2, 1. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vamos agora substituir carne por alma. Lembrando que alma é mente, emoção e vontade própria, egoísta. Ok? Tudo bem? 3, 2, 1. Os que vivem na alma não podem agradar a Deus. 9. Isso é muito sério. Glória a Deus. Da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor, o perfeito culto também. Amém? Amém ou não amém? Tem alguém aqui que se faz como aquela criança e dá glória a Deus? Aleluia! Oh, meu Deus! Mas olha o verso 9. Vós, contudo, entretanto, todavia, mas não estáis debaixo do domínio, diga governo, da alma. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus. Meu Deus, é muito maravilhoso. Olha que texto revelador. Nós, contudo, não estamos debaixo do governo da alma. Jesus Cristo nos libertou do governo da alma. Porque era a alma que dava força ao pecado. Mas em Cristo Jesus, nós já estamos mortos para a alma, vivos para o Espírito. Por isso que a carne, diga a alma, não pode mais nos dominar. Oh, glória! Mas no lugar da alma, olha o que governa: o Espírito. E aí o Espírito com E maiúsculo é o Espírito de Deus, o Espírito do próprio Deus. Se é que de fato o Espírito de Deus habita onde? Uau! 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 O que significa, apóstolo? Que somente os que têm o Espírito de Deus
Vou traduzir. Os que receberam ao Espírito de Deus. Deixa eu simplificar mais. Os que se renderam, se submeteram a Jesus, a lei de Deus, e receberam o Espírito, é que não estão mais debaixo do governo, do poder da alma, mas agora estão debaixo do governo e do poder do Espírito Santo de Deus, que veio habitar dentro do Espírito. Amém? Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Sério, sim ou não? Eu pergunto à igreja: onde estão os sentimentos? Onde estão os sentimentos? Onde estão os sentimentos da humanidade? Na alma. Ok, obrigado. É isso. Estão na alma. E o que eu pedi para você repetir para alguém? Os teus sentimentos estão atrasando e impedindo as bênçãos do Senhor em tua vida, em tua família. Estão fazendo o quê? Atrasando. Agora você sabe por quê? Porque Deus não vai abençoar os seus inimigos. Eu vou repetir: Deus não irá jamais abençoar os seus inimigos. Por isso que ele chamou de Abraão de amigo. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, como Abraão foi amigo de Deus, nós também temos que ser amigos de Deus. Oh, Jesus! Pode um cavalo ser amigo íntimo de um cachorro? Se entenderem perfeitamente? Por quê? Não tem uma conexão perfeita. Porque são diferentes. Certo? Então pergunto: como você quer ser amigo de Deus vivendo na alma e não no espírito? Porque são reinos diferentes. Vamos lá, alguém? Exato. Os sentimentos, assim como os pensamentos e as vontades egoístas, estão no reino da alma e não do espírito. E se ainda somos guiados pela alma, então somos carnais, somos bebês espirituais e somos inimigos de Deus. E Deus jamais irá abençoar os seus inimigos. Então, enquanto nós andarmos na alma, estaremos atrasando, estaremos impedindo as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Por isso que o apóstolo Paulo teve que escrever a carta. Vem cá, vocês são uma igreja. Vem cá, vocês têm dons espirituais. Tem líderes no meio de vocês. Vocês têm um presbitério. Mas vocês são carnais. Eu dei leite para vocês beberem, e agora que eu quero entregar carne, não posso, porque vocês são carnais, são almáticos. Vocês são lindos cristãos emocionados. Como eu queria entregar algo mais sólido para vocês, mas vocês não podem ainda suportar.
Diga assim: Deus está falando conosco. Aham, aham, aham. E porque muitos ainda são bebês espirituais, ou seja, carnais, veja bem, olha o que acontece. Existem disputas no meio da família. Existem disputas no meio dos lares. Marido disputa com a esposa. Filhos disputam com os pais. Esposa disputa com o marido. O vizinho disputa com a vizinha. A vizinha disputa com a outra vizinha. Um bairro disputa com outro bairro. Uma cidade disputa com outra cidade. O que é uma guerra? Uma nação disputando com uma outra nação. Então isso significa que quem ainda vive na alma não tem diferença. Quer dizer, não tem diferença de quem não tem o Espírito Santo e vive no natural. O comportamento é o mesmo. O carnal e o natural agem da mesma forma. O apóstolo Paulo disse isso claramente. Volta lá, 1 Coríntios capítulo 3, verso 3, por favor. Isso. Vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? E quem são os que vivem segundo os padrões exclusivamente mundanos? São os naturais, os que não têm ao Espírito Santo. Ok? Vocês estão aqui comigo? Continuem comigo. Emanuel. 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 Sim, Deus está conosco. Amém. Se Ele está, nós não podemos nos distrair. Amém ou não amém? Uau. Dá glória a Deus. Amados, é impossível alguém que vive na alma ser espiritual. Tem muita gente que é carnal, que quer ser espiritual. Diga, é impossível. Nós entendemos claramente, carne não se submete a Deus, à lei de Deus. E o que mais tem em muitos lugares são homens e mulheres carnais querendo ser espirituais. Sabe o que acontece? Morte. Por quê? Nós lemos em Romanos capítulo 8, ok? A mentalidade da carne é morte. Sempre vai matar o outro. Sempre vai agir para matar, desejar a morte do outro. Disputas, invejas, contendas, divisões, maus desejos, cobiça e muitas outras coisas semelhantes a estas que estão sendo mencionadas. Tudo isso tem uma raiz. Todas essas coisas são frutos de uma só raiz. Uau! Qual raiz, apóstolo? Qual a raiz, apóstolo? Você anotou aí, palavra-chave. No 3, você diga bem alto qual a raiz. 1, 2, 3. Exato! Todas essas coisas, disputas,
inveja, contendas, divisões, maus desejos, cobiça e outras tantas coisas são frutos da raiz chamada soberba. Uau! E o que é soberba, apóstolo? Anote. Soberba é soberba. Era uma vez uma soberba que se casou com a soberba e gerou soberbos. Anote. Soberba é o sentimento. É o que, apóstolo? Sentimento. E onde está o sentimento? Uau! É o sentimento de quê? Superioridade. Soberba é o sentimento de superioridade sobre as pessoas. Então o soberbo ou a soberba, eles possuem este sentimento. E detalhe, só se percebe que é soberbo e soberba quando se começa a entrar no reino do Espírito. Porque soberba, qual o seu nome? Alexandro Lima Pessoa Júnior. Oh, satisfação, varão. A paz do Senhor Jesus. Amém? Uau. Soberba é igual mau hálito. Quem tem pensa que não tem. Mas se alguém que está do lado tem, comenta: fulano tem mau hálito. Uau! Quem comenta que o outro tem mau hálito, e os outros comentam também. Da mesma forma, quem é soberbo ou soberba não percebe que é, mas percebe que o outro é, ou a outra é, e comenta. E quer saber se é verdade o que eu estou falando? A pessoa que é soberba ou soberbo, quando houver soberba no outro, fica irado. Por quê? Porque está se incomodando com o que ela ou ele tem. Está se incomodando com o defeito, o mesmo defeito que o outro ou a outra tem. Vamos lá, alguém? Então soberba é o sentimento de se achar o quê? Superior. Se o trono do Senhor está sobre toda a terra, e a terra é o estrado dos pés, para o soberbo e a soberba, o trono do Senhor é o estrado dos pés dele ou dela, porque se acha até maior do que Deus. Meu Deus. Uau! Então, soberba é o sentir. Então a pessoa sente isso. Ela pode não falar, ele pode não falar, mas esse sentimento está dentro. Onde, apóstolo? Na alma. Na alma. Porque na alma está a mente, a emoção e as vontades. Porém, em algum momento, por mais que não se diga, se vaza, se sente. Alguém sente. Alguém sente. Alguém espiritual sente.
e disser, algum problema estomacal, ou é algum dente estragado. Esse exemplo não é sobre mau hálito agora, é sobre soberba. Vocês estão comigo ainda? Vamos lá. As manifestações da soberba. Sim. Soberba tem manifestações, ou seja, atitudes. Vamos conhecê-las? Orgulho. Pode observar que um orgulhoso ou uma orgulhosa são soberbos. Outra manifestação. Pretensão. Soberbo e a soberba são pretensiosos. Ok? Altivez. O soberbo e a soberba, os que têm este sentimento, são altivos. Altivos. E quando entram na igreja, eles não andam, flutuam. Esse chão não é digno que eu pise. É porque tem fogo no chão que se pisar. Dá glória, dá glória, dá glória. Amém. Emanuel. Os soberbos, quem tem esse sentimento, eles têm uma autoconfiança exagerada. Autoconfiança exagerada. Sim, temos que ser confiantes no Senhor que está em nós. Amém? Mas não podemos ser autoconfiantes na força do nosso próprio braço. Diga maldição. Não é o que está escrito? Que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço sua força. Mas bem-aventurado, ou feliz, ou abençoado, 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 abençoado é o homem, é o varão que confia no Senhor e faz da força do Senhor a sua esperança. Eita Jesus, tem alguém ainda entendendo? Então, quem vive na carne, uau, tem raiz de soberba. É por isso que a carne, escute, não se submete à lei de Deus. Por quê? Eu não preciso. Entendeu? E muitas vezes usam a própria lei de Deus para se exaltar. Sim, para se exaltarem. Isso. Você já conheceu um religioso, uma religiosa? Eu não estou falando no sentido de religião. Eu estou falando no sentido de religiosidade. O que estes são? Soberbos. Deixa eu falar de Jesus. Eu já conheço Jesus. Ninguém conhece Jesus mais do que eu aqui. Não é assim? Não, mas deixa eu... Não, sou eu que tenho que te ensinar. Não é você que tem que me ensinar. Não, mas eu vou falar sobre a fé. Não, eu conheço a fé. Não tem homem, não tem mulher de mais fé do que eu aqui. A igreja sou eu. Eu sou a igreja, eu sou o pastor, eu sou o diácono, eu sou tudo. Isso é uma autoconfiança. Não consegue se... E pode observar que estes
não exercem o que dizem. Não exercem aquilo que falam, que ensinam. Não exercem aquilo que pregam. Não exercem aquilo que aparentam. Vamos, alguém? Ok. Então, atitude de orgulho, pretensão, altivez, autoconfiança exagerada são algumas das manifestações de quem possui sentimento de soberba, que é sentimento de superioridade sobre as pessoas. O que a Bíblia diz? Que ninguém deve pensar de si mais do que é. Lucas 18, né? Ó, posso ler, filho? Opa, você tirou de mim. Uau. Isso, Lucas 18, 11. Projeta para os que estão em casa, por favor. Obrigado, filhão. Mestre. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Ele orava de si para o quê? Para si mesmo. Olha como ele orava. Ó Deus, ó, graças te dou, Senhor, porque não sou como esses mortais, naturais, carnais. Você está entendendo? Ainda ora em línguas. Roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este pobre lascado aqui do meu lado, meu irmão, minha irmã. Estão orando no templo, sim ou não? Está orando no templo isso aqui? Jejum 2 vezes por semana. Rapaz, será que não é discípulo da Penny Church, não? Deixa eu ver isso aqui direito. E dou o dízimo de tudo que ganho. Rapaz, sei não. O publicano, cobrador de impostos, tá? Estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, ó Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Olha o que Jesus disse contando essa história. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Obrigado. Não é assim que a maioria está? Inclusive em ambientes de culto como estes. A roupa da irmã. Tadinho do irmão. Tá com a roupa toda furada. E o irmão só vem de sandália. Não. Santo sou eu, que venho até o pescoço coberto. Santa sou eu, que não falta nenhum culto. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Precisamos ser espirituais. É uma necessidade. Não é uma sugestão, é uma necessidade. Porque o que é espiritual, aqui é espiritual. Não cresce se exaltando, cresce se humilhando. Não cresce sendo servido ou servida, cresce servindo a todos os irmãos. Olha o que a palavra de Deus fala sobre soberba. Mateus 23, do 11 ao 12. Deixa eu avançar que meu horário já está expirando.
Mateus 23, do verso 11 ao 12. Porém, o maior dentre vós seja o quê? Vosso escravo. É o que está escrito ali, ó. Escravo. Você é um escravo? Você é uma escrava? Não me diga se é ou não é. Mostre-me servindo a todos. Verso 12. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será o quê? Humilhado. E todo aquele que a si mesmo, escute, a si mesmo se humilhar, será exaltado. Todo mundo gosta daquela frase popular: os humilhados serão exaltados. Não é isso? Não é bíblico. Esse texto vem do mesmo texto de Paralanchares, capítulo 3, versículo 16. Que bem-aventurado é aquele que paga o meu lanche depois do culto. Aleluia! Ou seja, não está escrito. Não é bíblico. Então não são os humilhados que serão exaltados, são os que se humilham é que serão exaltados pelo Senhor. Eu vou dizer, é aqueles que mesmo sendo apóstolos, se humilham e servem a todos. Profetas e profetisas se humilham e servem a todos. Mestres, homem ou mulher, se humilham e servem a todos. Pastores e pastoras se humilham e servem a todos. Evangelistas, seja homem ou mulher, se humilham e servem a todos. Diáconos e diaconisas se humilham e servem a todos. Discípulos de Jesus, aprendizes do Eterno, se humilham e servem a todos. Servem na igreja, servem em casa, servem no bairro, servem na cidade, na faculdade, servem no ônibus, servem no mercado, servem no shopping, servem por onde forem. Aleluia! Aleluia! Porque tem gente que quer ser servo de igreja, né? Ser servo de igreja é fácil. Eu quero ver ser servo. Lá no meio do trabalho. Eu quero ver ser servo. Chacai, bruça, labruça. Lá no meio da parentela. Chata. É aí que se mostra o coração de servo, de serva ou não. Chega na casa do parente. Bom dia na presença de Deus, mortais. Sinto a presença de Deus aqui. Você está em pecado, você está em pecado, você está em pecado, você está em pecado. Pecadores. Vou embora daqui, tchau. Vamos, tesouro. Não se misture com essa gentalha. Oi. Emanuel. 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 Se Deus está conosco, temos que ser servos de todos. Romanos 12, 16, por gentileza. Vivei em concórdia, diga concordância entre vós. Não sejam arrogantes, mas adotem um comportamento. Um quê? Comportamento o quê? Humilde. Para com alguns só? É para com o apóstolo e apóstola? Então é só para com o presbitério. Para com todos. Não, isso aí, eu sou humilde com você porque você é profetisa pastora. Mas você, quem está entendendo?
humildes para com todos. Paz profetiza. Paz profetiza. Paz evangeliza. Diga para alguém: é demônio. É. Eu vou te mostrar que é demônio. Você quer ver? Eu vou revelar tudo. Provérbios 16, 18. Já mostro que é demônio, tá? São mais 2 versos, vamos lá. Vocês ainda estão bem? Felizes? Diga: a alegria do Senhor me fortalece. Amém? Posição mais fortes. Ó, a soberba precede a glória. É isso? Não é não? Então por que as pessoas querem ser soberbas? Porque só pode. A soberba precede a glória. A soberba precede a ruína. Uau! Aquele que é soberbo acaba arruinado. Aquela que é soberba acaba arruinada. O espírito arrogante vem antes da queda. Meu Deus. Provérbios 29 e 23. É o que a Bíblia fala sobre a soberba. Provérbios 29 e 23, por favor. O orgulhoso sempre acabará sendo o quê? O quê? É só humilhado ou? Uau! E é verdade. O orgulhoso, porque o orgulho é a manifestação da soberba, que é um sentimento, não é verdade? Você confirma para mim? É isso. Obrigado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá o quê? O que o humilde receberá? Mas a honra e a glória vem da mão direita do apóstolo Mateus, o poderoso, é isso? Vem do Senhor. Do Senhor a quem o apóstolo Mateus serve. Mas preste atenção, chegará o dia. O que significa? Que Deus prova corações. Deus prova. Deus prova. É por isso que eu repito: teus sentimentos estão atrasando e impedindo as bênçãos do Senhor em tua vida e família. Deus está te provando e você não está entendendo. Deus está te sondando e está encontrando mau hálito, quer dizer, soberba. Ok? Diga: Deus é bom. Deus não tem parte com soberbos. Eu vou te falar algo. Eu já fui um homem soberbo, que carregava uma falsa humildade. Já ouviu falar de falsa humildade? Parece humilde, fala como se fosse humilde, se veste como se fosse humilde, anda como se fosse humilde, mas o sentimento aqui, ó, não tem nada de humilde. Diga: falsa humildade. Oh, diga: falsa humildade. É o que acontece com muitos políticos, nacionais e internacionais. Já conheceu um certo alguém, seja homem, seja mulher, humilde. Bom dia, bom dia, bom dia, vote em mim. Bom dia, oh fofinha, vote em mim. Bom dia, vote em mim. Bom dia, arruma mais 100 para votar em mim. E aí o que aconteceu? Ganhou. Foi eleito. Foi eleita.
Já veio me pedir já. Você está no Espírito. Oi, tudo bem? Chega no WhatsApp. Oi, tudo bem? Meu Deus, tem que mudar de número. Aí, aquele ou aquela que se decepcionaram. Só eu me decepcionei com pessoas ou você também já se decepcionou? Levante sua mão, quero ver. Se decepcionou com pessoas. Não estou falando só na área da política, estou falando da amizade, estou falando de ministério, estou falando da vida. Ok, também. Se decepcionou e disse assim: nossa, fulano mudou, né? Fulana tá mudada, tá com o nariz em pé. Tá falando. Não foi que a fulana e o fulano mudaram. Foi que estava dentro, que era falso, ficou evidente. Mas estes podem enganar a si mesmos. Ok? Porque ninguém mente para ninguém. As pessoas mentem para si mesmos. Todo mundo sabe quem é. Todo mundo sabe quem é quando deita a cabeça no travesseiro. Todo mundo. E ainda que usem máscaras e roupas para tentar ocultar, estes sabem quem são dentro. E Deus também sabe. E o Satanás também sabe. Por isso que Deus não tem parte com os soberbos, porque esse sentimento não vem dele. Meu Deus, já voou. O sentimento de soberba vem de Satanás. Abra sua Bíblia, deixa eu mostrar. Isaías capítulo 14. Já vamos concluir. Do verso 12 ao 15. Vocês ficam puxando aí exemplos, né? Isaías 14, 12. Prestem atenção no texto, por gentileza. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, da alvorada? Como foste atirado à terra? Atirado para onde? Tu que derrubavas todas as nações. 13. Afinal, tu costumavas declarar em teu... Quando você lê coração, entenda, espírito. Não está sendo... O texto em si, né, está usando uma alegoria, um exemplo do que ocorreu no espírito para relatar o que estava ocorrendo em um reinado de um certo rei. Tudo bem? Mas nós estamos falando daquele que tinha acesso aos céus divinos, aquele que havia sido posto, criado para receber uma autoridade e cumprir o propósito eterno de Deus, sendo um projeto espetacular. Nós estamos falando de um ser espiritual. Tudo bem? Então ele declarava dentro do espírito, diga coração. Olha o que ele declarava no íntimo, diga íntimo. Gente, olha só. Hei de subir até aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Diga estrelas. Diga seres celestiais. Olha o que esse querubim pensava. Vou erguer o meu trono e eu vou ser tão alto, mais alto do que todos os demais anjos de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. 14. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Eu vou ser igual a Deus. Era o que pensava. 15. Contudo,
as profundezas do Sheol, diga inferno, da morte, foste precipitado, lançado foste no fundo do abismo. Olha o sentimento. O quê? O sentimento daquele ser. Vou construir algo tão grande que eu serei maior do que os anjos e seria o próprio Deus. Uau! Percebe? O quão perigoso é ter e alimentar este sentimento. Aleluia. Escutem. Precisamos sair da carne e entrar no reino do Espírito. Precisamos amadurecer. Amém? O compromisso de Deus é com os mansos e com os humildes. Mansos e? Ou seja, dos que são como Jesus, servos de todos. Cristo é manso e humilde, amém? Mateus 11, por favor, do verso 29 ao 30. Abra sua Bíblia e vamos finalizar. Isso, 29 ao 30. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável, manso e humilde diga de espírito. Não tem como ser manso e humilde na alma. Você é manso e humilde no espírito. E assim achareis o quê? Descanso para as vossas. Agora sim. A humildade, ela vem do Espírito. Ela vem do Espírito de Cristo para o nosso espírito. E o nosso espírito passa a governar a alma. Agora já não é mais a alma no governo, no controle. É o Espírito de Deus através do nosso espírito. Diga assim: alma não consegue se humilhar. Você está entendendo? Agora o espírito se humilha. Jesus não se humilhou? Humilhou ou não se humilhou? Uau! Por quê? Espírito vivificante. 30. Pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Amém? Diga assim: quem anda no reino do Espírito não sente mais nada na carne. Morreu para a carne, vive para Deus, no Espírito. Amém? Escutem, Deus está trabalhando em nós, filhos. Deus está trabalhando em nós. Vamos parar de atrapalhar. Estas provas que vocês têm passado, que nós temos passado, é para nós sermos humilhados. Todo mundo quer ser abençoado, sim ou não? Quantos querem ser exaltados aí? Ok, mas você esqueceu a parte A do texto que diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Põe-se de pé. Deus está a requerer que você saia da carne e ande no Espírito. Que você pare de fazer aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você quer, e passe a fazer aquilo que Ele sente, pensa e quer. E como eu descubro isso? Alguém me pergunte: como descubro isso, apóstolo? Como descobrir o que Deus sente, pensa e quer? Abra sua Bíblia e medite nela de dia e de noite. Porque a Bíblia é o próprio Deus. A palavra é Deus. A palavra encarnou. As palavras que eu vos tenho dito é espírito e vida. Amém. Escute, quantos querem ir para as nações conosco? Quantos querem ir para as nações?
reflita. Se você for agora liberado para as nações, você vai liberar vida ou morte sobre elas. Eu digo, sem duvidar, morte seriam liberadas nas nações. Eu tiro pelos frutos de muitos filhos que estão a me ouvir. Não espere você chegar nas nações para você ter a vida no Espírito. Tenha a vida no Espírito desde agora. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar na tua história. Deixa Deus trabalhar na tua alma. Deixa Deus quebrar as fortalezas. Deixa Deus te confrontar. Deixa Deus te ofender. Deixa Deus usar a tua mãe. Deixa Deus usar a tua avó. Deixa Deus usar o teu pai. Deixa Deus usar o teu irmão. Deixa Deus usar a tua vizinha, o teu patrão. Deixa Deus usar teus professores. Deixa Deus usar alguém no trânsito. Deixa Deus trabalhar. Agora, porque você anda na carne e não no espírito, porque você olha as coisas nesse plano natural e não espiritual, você não entende. Você precisa entender. Deixa Deus usar o teu apóstolo. Deixa Deus usar a tua apóstola. Deixa Deus usar o presbitério. Deixa Deus usar o teu irmão do lado, a tua irmã do lado, para quebrar a soberba que há no teu ser, para quebrar a arrogância que há dentro de ti. Ouça-me. Antes de Deus levantar um grande homem ou uma grande mulher na terra, primeiro Ele prepara. Primeiro Ele transforma. Primeiro Ele transiciona da alma, do reino da alma, para o reino do Espírito. Sim. Antes de Deus levantar um grande homem, uma grande mulher, primeiro Ele aperta, primeiro Ele destrói e Ele refaz. E aí alguém pensa, mas eu não quero ser um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Isso também se aplica para aquele que quer viver. Coloca um fundo para mim, enquanto não. Obrigado. Aquele que quer ser abençoado e abençoada, antes também será trabalhado. Antes também será moído. Antes também será tratado. Quantos querem ser abençoados? Então se prepare para a presença de Jeová, que já está acontecendo. A presença de Jeová já está passando. A presença de Jeová já está ocorrendo. Entenda. É Deus te moendo. É Deus fazendo. É Deus falando. É Deus manifestando. É Deus operando. É Deus trabalhando. Sim. Sabe por quê? Porque senão você vai pegar a bênção e no outro dia você nem aparece no culto. Recebe a bênção na quarta, no domingo nem vem. Recebe a bênção no domingo, na quarta-feira esquece a Penny Church, esquece apóstolo Mateus, esquece mais de 211 nações. Transforma bênção em maldições. Muda até de cidade, muda até de estado, muda até de nação e diz assim: Deus me mandou, apóstolo, quando Deus não mandou nada. É por isso que Deus ainda não te abençoou. E se você não entender, Ele nunca irá abençoar. Ouça-me. Todas as vezes que Deus libera algo para você e você julga grande, é só um pedacinho da grandeza real que Ele tem para você. Não se engane. Esse pequeno favor, essa pequena bênção, é para provar o teu, o meu, o nosso coração. Você está entendendo? E tem muita gente que recebe um pouquinho e já se desvia. Já recebe um pouquinho e já esfria. Já recebe um pouquinho
e já nem aparece mais no lugar da oração. Ei, os teus sentimentos estão atrapalhando, estão impedindo aquilo que Deus quer te entregar. E Deus não quer te entregar coisa pouca, Deus quer te entregar coisas grandes. Você não chegou em um lugar que as promessas são pequenas, você chegou em um lugar que as promessas são grandiosas. É por isso que a partir do momento que você decidiu pertencer a esta família, Deus começou a trabalhar em você. Mas se você não entender, você não irá viver aquilo que Ele tem. Êxodo capítulo 2, verso 11 e 12, por favor. Vou liberar mais 2 textos, tenho certeza que você não vai se arrepender. 11 e 12. Êxodo 11 e 12. Capítulo 2, 11 e 12. Escute. Moisés já era adulto. Quem lembra de Moisés, o profeta? Aquele não era profeta, era o filho da filha de Faraó. Era um dos príncipes do Egito. O que ele era? Príncipe. Um dia ele saiu para visitar o lugar onde se encontravam seus irmãos hebreus. Diga, do mesmo povo que ele. E ele descobriu como era o árduo e exaustivo trabalho que eles eram obrigados a fazer. Ele observou que um egípcio espancava um hebreu indefeso. Uau! Verso 12. E como olhasse para uma e para outra parte, e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Diga, Moisés era o cara. Diga, Moisés era o cara. Em Atos está escrito que Moisés, ele era um varão poderoso em palavras e em obras. Oh, Moisés, ele cresceu ali naquele ambiente, sendo criado como um príncipe. E um príncipe não poderia ter pouca educação, tinha que ser excelente na educação. Moisés também conhecia artes egípcias, artes marciais egípcias. Tanto que ele não teve dificuldade de matar esse egípcio e esconder na areia. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, matou. Acho que ele fez assim. Ninguém está vendo. Não teve dificuldade de matar. Moisés, ele era autoconfiante. Ele achou aqui, preste atenção, que com as mãos dele ele poderia libertar o povo sozinho. Ele achou que através da educação egípcia, da arte marcial ninja egípcia, o domínio que ele tinha, ele conseguiria. Diga, tadinho de Moisés. Tem muita gente que acha que com o que tem em si mesmo, pode ir para mais de 211 nações. Tem gente que olha e diz assim: nossa, era eu para ser apóstola. Era eu que tinha que ser o apóstolo. Eu tenho idade, eu tenho estudo, eu tenho capacidade. Deus errou. Era para ser eu. Dizem dentro do próprio coração, do espírito, da alma. É por isso que o processo do Senhor vem, queridos. É para nos quebrar. Esse mesmo que matou esse egípcio, no outro dia foi querer fazer de novo. 2 irmãos estavam brigando, foi querer apartar. O que aconteceu? Ele descobriu o que haviam descoberto. Porque você pode olhar para o lado, pode olhar para o outro, pode falar dentro de si, mas acha que ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Deus viu Moisés matando esse egípcio. Deus tem visto você matando pessoas, com a sua maneira de falar, a sua maneira de se comportar, dentro e fora do ambiente de adoração, esse ambiente. Deus tem visto como você tem tratado seus pais, suas mães, seus filhos, seus vizinhos, as pessoas. Você pode olhar para um lado e para o outro. O apóstolo não está aqui, mas Deus está.
Deus colocou Moisés em um processo de 40 anos. Quantos anos? Ele foi para Midian e lá ele casou com a filha de um sacerdote chamado Jetro. E durante 40 anos ele teve que ser processado. 40 anos lidando com ovelhas. E lidar com ovelhas é difícil, né, pastor? Lidar com ovelha é difícil, né? Mas 40 anos servindo o seu sogro quebrou Moisés. Não, você não está entendendo, você está distraído já. Você já está distraído já. Quebrou Moisés. Tanto que quando Deus o encontrou, o homem estava pronto, mestre. O homem estava pronto, profetiza. Tanto que a Bíblia diz, querida filha, que não havia naquela terra homem tão manso como Moisés. Homem tão manso como Moisés. Para badaraçai. E calabrosa. Varão muito manso. Sabe o que é ser manso? Humilde. Submisso. Submisso. E a quem Deus confiou as leis, mestre? Moisés. A quem? Moisés. Varão muito manso. Quem está entendendo? Porque Moisés se submeteria àquela lei. Moisés obedeceria àquela lei. Moisés transmitiria fielmente a lei. O próprio Cristo. Oh, Jesus. Vamos lá, acho que tem alguém entendendo. Eu tenho boas notícias. O teu processo não precisa levar 40 anos. Ele pode levar 2, 3, 4, 5, 6 anos. Somente isso. Mas calma. Calma. Nós estamos falando do processo de um profeta. Eu vou falar de um processo também de um apóstolo. Abra sua Bíblia, quer dizer, projeta para mim, não precisa abrir sua Bíblia. Atos capítulo 9. E dentro desse processo, entenda o processo de um discípulo, o processo de um diácono, o processo de um profeta, de um pastor, de um mestre evangelista, de um empresário, de um aprendiz de Jesus. Tem aprendiz de Jesus aqui? Atos capítulo 9, a partir do verso 1, do 1 ao 4. Pegue na mão de alguém e diga assim: vai valer a pena. Vai valer a pena você ficar até agora. Você vai ver. Vai valer a pena. Diga: o melhor fica para o final. Escrito está: entre mentes, Saulo, diga Paulo, ainda respirava o quê? Ameaças de morte contra os discípulos de quem? Você está vendo que o orgulhoso, soberbo, ele mata pessoas? Como Moisés matou aquele egípcio, Saulo, matava os discípulos de Jesus. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Matava os discípulos. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, verso 2, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Verso 3. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente, diga de repente, uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Essa luz está aqui. Verso 4. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: diga seu nome! Diga seu nome! Diga seu nome! Mateus, Mateus! Por que me persegues? Todo aquele que permanece no sentimento de soberba, uma vez que esse sentimento foi denunciado,
permanece perseguindo a Jesus. Permanece perseguindo o projeto de Deus que veio para resgatar a você e a todo aquele que crê. Quem era esse Paulo? Fariseu, de fariseus, hebreus de hebreu, excelente na lei, zeloso pelos mandamentos, instruído aos pés do homem mais sábio daquela época, Gamaliel. Meu Deus. Mas este, depois que foi encontrado, como você foi hoje encontrado, pela luz que é o próprio Jesus, nunca mais foi o mesmo. E o seu processo durou 14 anos. E o seu processo não precisa durar tudo isso, contanto que ele comece agora e você entenda que Deus abate aos soberbos, mas ele engrandece aos humildes. E eu estou diante de homens e mulheres que Deus tem grandezas para entregar, Deus tem grandeza para confiar, Deus tem grandeza para liberar, mas tem que ser humilde. Aplauda Jesus. Diga: eu sou humilde, eu sou manso, como é o meu Senhor. Diga: Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu poder. Diga em nome de Jesus: toda raiz de soberba, rejeito. Sou discípulo de Jesus, manso, humilde, aleluia, Emanuel. Aplauda Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero conhecer os visitantes desta noite. Onde está o Alexander? Ali está a família. Aplauda Jesus. Bem-vindo, filho amado, em nome de Jesus. Onde está o Júnior? Ali está o Júnior. Bem-vindo, filho amado, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Onde está o Rian? Ele deu um pulinho ali. Bem-vindo, Rian, em nome de Jesus. Como a família recebe os nossos queridos visitantes, vamos lá, 1, 2, 3. Sejam bem-vindos à família, sejam bem-vindos ao avivamento. O Senhor os abençoe, esta é a vossa família e nós estamos em um poderoso avivamento. Dá glória a Deus. Vamos honrar o Senhor, saia do seu lugar nessa hora. Vamos honrar o Senhor com as nossas primícias, dízimos e sementes. E nós vamos liberar a primeira parte do louvor, amém? Você é livre para honrar o Senhor no nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto você